Hoje eu converso com o Lucas Aguiar, que é presidente da Associação Piauiense de Software Livre e cofundador do Teresina Hacker Club. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Sintonia Jurídica. Nós vamos conversar durante os próximos minutos sobre essa atividade que hoje é cada vez mais conhecida das pessoas comuns, à medida que a gente se relaciona com a tecnologia no nosso cotidiano, que é a atividade do hacker. Tenho visto que na sua comunidade se utiliza o termo como hacker ético ou ética hacker. Você pode começar nos explicando o que é ser um hacker? Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer estar aqui conversando sobre o tema. Bom, o hacker ético, né, que é o que pratica o ethical hacking, que é você utilizar de meios que normalmente os chamados crackers utilizam, que é meios de invasão, mas só que de forma ética, para você utilizar essas técnicas para proteger o seu ambiente, justamente contra pessoas mal intencionadas que utilizam as mesmas técnicas para invadir ou conseguir alguma informação não autorizada. Quer dizer, hackear seria violar algum sistema de segurança? Pois o hackear, no caso, mais nesse ramo que a gente está falando aqui relacionado a sistemas de computação, é você obter acesso não autorizado ou utilizando de formas alternativas do que a convencional para ter acesso àquele sistema ou àquele conglomerado de sistemas, né? E você utilizar meios que vão desde interação direta com o usuário, a você enviar um e-mail com um vírus, por exemplo. E o trabalho do ethical hacking é justamente esse, é você prevenir tanto o elo mais fraco, que é o usuário, quanto a nível de sistema, que é você proteger contra uma porta aberta, uma porta de rede aberta que não deveria estar aberta, um sistema antivírus eficiente para proteger contra o recebimento de um e-mail malicioso, por exemplo, que possa garantir esse acesso, na maioria das vezes, ilimitado para o invasor. Lucas, é interessante que todo esse trabalho que envolve o acesso não autorizado a informações, né, no sistema computacional está diretamente ligado aos direitos civis, os direitos constitucionais, à proteção da intimidade, da individualidade, dos seus dados pessoais, né? E a gente tem visto cada vez mais uma tendência da legislação a tentar criminalizar esse tipo de violação digital de dados, né, como uma proteção justamente ao direito às informações pessoais de cada um de nós que acessamos a rede, a web, por exemplo. Não só redes privadas, mas também a rede da internet. Como é que eu posso trabalhar dentro desse ambiente que você fala de eu entender o sistema de violação, entender as formas de violação, como é o ethical hacking, que você está nos explicando, e ao mesmo tempo que eu entendo, eu tento criminalizar, ou seja, há um conflito aí. Hackear deve ser permitido. O tipo de legislação que a gente está produzindo para tentar inibir a prática de invasão de dados é a mesma prática que vai, por exemplo, dificultar que novas pessoas aprendam a ser hackers e aprendam a se proteger? Por isso que eu não gosto de usar muito a separação entre hacker e cracker, porque um cara que faz o mal utilizando técnicas hackers, ele é um hacker, só que o que diferencia é a índole dele. Então não tem como a gente garantir, infelizmente, não tem como a gente colocar a mão no fogo por um cara que aprendeu aquela técnica ali dizendo que ia utilizar de forma ética. Não tem como a gente garantir que ele não vai usar para objetivos escusos, no caso, invadir um sistema ou corromper um sistema de uma empresa, por exemplo. Mas só que a gente tem que entender que existem níveis. Porque o hacker mesmo que preza pelo conhecimento, que ele só quer aprender, quando ele comete esses delitos de invasão, geralmente ele não faz nada, ele não altera nada. É simplesmente para alimentar o ego dele, saber que ele conseguiu acessar e que teve aquele acesso ali não autorizado e é tipo como se fosse uma premiação para ele. Agora, o que chamam de cracker, que eu gosto de chamar de hacker do mal, é o cara que ele acessa, além de ter o alimentar do ego dele, de ter conseguido acesso, ele ainda se aproveita para fazer alguma atividade escusa. Uma muito comum hoje em dia, que a galera que faz isso faz quando obtém acesso não autorizado, fora a questão de roubar dados dos usuários, que é o mais comum, eles utilizam para minerar bitcoins, que é uma criptomoeda que utiliza como infraestrutura o processamento de máquina. Muitos caras invadem redes inteiras de computador para botar essas máquinas para trabalharem para ele, minerando essas moedas, que acaba impactando para ele como dinheiro real. Mas, infelizmente, a que é mais conhecida e que causa mais dano direto aos cidadãos, no caso, é o roubo de informações.
É o cara que tem acesso a um dispositivo seu, rouba seus dados e depois lhe chantageia, querendo que você pague para ter aqueles dados de volta. É uma relação sensível, né? Porque a gente tem dificuldade, à medida que a população tem mais acesso a partir dos aparelhos móveis de acesso à internet, tem mais acesso à rede, à internet e, com isso, disponibilizam mais seus dados. Da mesma forma, elas não estão ali protegidas totalmente, porque a única maneira que a gente pode ver hoje em dia que nos protege como consumidores da internet são as grandes empresas de mídia, de redes sociais, que têm aqueles termos de segurança. Que ninguém lê. Que a gente não lê, né? Que a gente assina, a gente concorda para poder usar, mas de alguma forma, o que eu quero colocar para você é o seguinte: eu entro para uma rede social, uma grande rede social hoje na internet, e eu estou cedendo o acesso de alguma maneira a essa rede das minhas informações. O uso comercial dessas informações já é feito em algumas a maior rede, que é o Facebook, faz o uso comercial das nossas preferências de uso, não é isso? De alguma maneira a gente está permitindo que as nossas informações sejam utilizadas, né? E de alguma maneira também a nossa intimidade está sendo relativizada. Como é que eu trabalho com esse limite? Você que está aí à frente da Associação Piauiense de Software Livre, rentabilizar negócios a partir da informação dos outros e, ao mesmo tempo, você pregar a ideia de software livre em que ninguém é proprietário daquele software. Ou seja, em síntese, eu hoje, como um consumidor normal de internet, eu me sinto mais seguro dentro das redes dominadas por uma grande corporação, porque eles de alguma forma me asseguram que há segredos, né, dos seus códigos, dos seus algoritmos, enfim, do que entrar numa rede em que qualquer um pode revelar seu código-fonte, pode conhecer as suas linhas de programação. Como é que você defende um software livre e, ao mesmo tempo, pode garantir à população maior segurança dentro desse ambiente de software livre? Na verdade, são coisas distintas. Em relação às redes sociais, a gente até costuma dizer que quando você não paga pelo produto, você é o produto. É o que de fato acontece com o Facebook. Mas essa forma de lidar com os dados dos usuários não necessariamente está interligado com os softwares que são utilizados. Se eu não me engano, se a porcentagem estiver correta, 95% da infraestrutura do Facebook roda sob softwares livres, que vão desde os servidores web, os servidores de interação entre os usuários, tudo isso são softwares livres. Agora, eles têm que garantir, ou pelo menos minimamente, a segurança desses dados. E isso não necessariamente tem relação com o software que está sendo usado, ou pelo menos não da forma que ele foi criado. A vantagem do software livre, por que o software livre é mais seguro? Justamente porque o código-fonte dele é acessível por mais pessoas. Porque a partir do momento que mais pessoas estão de olho naquele código, se ele tiver alguma brecha, a chance de alguém encontrar aquele erro é mais rápido, é mais fácil e, logicamente, a resolução dele é mais rápida. Se não fosse software livre, a internet não seria o que é hoje. Facebook, o Google, todas essas grandes empresas de internet, elas utilizam software livre em algum momento. Então, em relação a essa questão... que consiste, Lucas? Desculpa te interromper, mas o que é o software livre, afinal? O que é o software não livre, né? Seria só o não pago? Ou seria aquele que é protegido por propriedade intelectual? Basicamente, a diferença do software livre para o software proprietário, porque o software proprietário ele não lhe dá acesso ao código-fonte e nem permite que você modifique ou compartilhe aquele código, que é o contrário do software livre. O software livre ele permite que você tenha acesso ao código e, caso você possa se sentir útil para melhorar aquele código, você é encorajado aquilo ali e você pode fazer aquela alteração no código. Nisso, passando por todo o aval de vários programadores que estão de olho naquele código. O que seriam os softwares livres mais comuns hoje no nosso dia a dia? Um que todo mundo usa, que quase ninguém sabe que é um software livre, não é nem livre, ele é open source, que o código dele é liberado, é o Android, por exemplo. O Android é baseado em Linux, que é um software livre. O Android que é o sistema operacional de celular, né? De móveis, exatamente. Tablets, celulares. Todo mundo utiliza Linux e softwares open source, que tem o código-fonte liberado para consulta, sem saber. Grande parte do sistema do Google também é software livre, assim como do Facebook, como eu já falei. Então, muita gente utiliza software livre e nem sabe que está usando software livre. Quer dizer, é possível montar um modelo de negócio em que você consegue rentabilizar esse modelo de negócio, mesmo utilizando um software livre. Com certeza. O próprio criador do software livre, que é o Richard Stallman, ele usa uma frase que é emblemática exatamente falando sobre isso. Que o software livre está mais relacionado à liberdade de expressão
do que cerveja grátis. Porque o free em inglês, ele pode ser tanto de livre quanto de grátis. Então, não necessariamente um software livre, ele tem que ser grátis. Até porque se você quiser cobrar pelo seu trabalho, você pode. Agora sim, a partir do momento que o software é livre, você tem, por obrigação das licenças livres, de liberar o código para que outras pessoas possam consultar ou, se desejarem, fazer uma própria versão daquele código. Certo. Agora, veja bem, você, Lucas... você que está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária, eu estou conversando com o Lucas Aguiar, que é presidente da Associação Piauiense de Software Livre e um cofundador do clube de Teresina Hacker Club, né? E é justamente sobre isso que eu vou fazer a pergunta agora para você, Lucas. Como é que essas duas coisas se convergem? Software livre e um clube de hackers? Uma coisa não existiria sem a outra, literalmente. Porque a filosofia hacker encoraja esse compartilhamento de conhecimento que só o software livre proporciona. Então, por natureza, eles são interligados e quase é uma coisa só. Tirando algumas coisas relacionadas a hardware, que também existem hackings de hardware, de equipamentos, mas o hacking de software não poderia existir se não fosse software livre. Há um outro termo aí, um outro conceito que surge nesse nosso debate, nesse nosso tema, que é a pirataria, né? A pirataria que seria a utilização não autorizada de obras autorais, né? Então você viola direitos de autores ou de proprietários de direitos autorais, como eu sou autor de um livro e eu vendo meus direitos autorais para a editora e a editora passa a deter os direitos então sobre aquela obra. Piratear seria, portanto, você reproduzir essa obra sem autorização do detentor dos direitos autorais. A pirataria, que tem aí um sentido, em regra, negativo, que seria violar direitos, né, das pessoas. Em que ponto é que está a discussão hoje entre, né, os clubes de hackers, entre esse movimento por software livre? Como é que a pirataria é entendida por vocês? Nós acreditamos que o que tem que ser combatido é o conceito e não a regra. A gente quer combater a forma como as pessoas veem o conteúdo e não em si chegar e literalmente roubar o que você produziu, por exemplo. Hoje em dia a gente vê que é mais viável você encorajar os autores a disponibilizar os seus conteúdos em formas alternativas ao copyright do que utilizar o copyright em si. Porque se você for parar para pensar e analisar desde o surgimento do copyright, você vai ver que em momento algum foi se pensado em resguardar os direitos do autor, e sim de quem copia aquele conteúdo. Por isso que o nome é copyright, direito da cópia. Porque desde do século XVIII, que quando foi criado de fato o copyright, a intenção de forma direta era monopolizar e criar tipo uma censura em relação ao que era publicado. Tanto é que a coroa era diretamente ligada à coroa inglesa, né, que foi na Rainha Ana, 1792, se eu não me engano. Tudo que era publicado por prensas tinha que ter o crivo da coroa. E nesse crivo eles aproveitavam para não publicar coisas que iam contra o pensamento da coroa. Então, de certa forma, eles censuravam. E daí, até agora, evoluiu que o copyright ele resguarda o direito de quem faz a cópia. Tanto é que tem até um caso emblemático, que é em relação ao Paulo Coelho, o autor Paulo Coelho. Ele quis liberar os livros dele para download e algumas editoras não autorizaram. E ele ficou nesse impasse, mas o livro que escreveu fui eu, então eu posso liberar, o livro é meu. Mas só que o direito estava vendido para a editora. E ainda hoje tem esse conflito em relação a, de fato, de quem é o direito, se é de quem copia ou de quem cria o conteúdo. Então, nesse impasse, a gente procura encorajar os autores a utilizarem formas alternativas ao copyright. Por exemplo, o Creative Commons, que ele não libera totalmente o seu conteúdo, mas ele dá o direito de resguardar alguns direitos que você, porventura, queira resguardar para você. Por exemplo, você pode liberar um texto e dizer que, você pode fazer o que quiser com esse texto. Pode acrescentar algo, pode modificar, pode retirar, pode compartilhar depois o resultado, mas desde que você diga que a versão original do texto era meu. Ou seja, você utiliza o conteúdo, mas você reconhece a autoria original daquele conteúdo, né? Exatamente. Isso é só uma das fases do Creative Commons. Você pode até mesmo especificar que o resultado final daquela remixagem pode até ser compartilhado, mas sem retorno financeiro. Você pode compartilhar, mas você não pode vender. Eu, como criador, eu posso especificar isso aí, que você pode alterar, mas não pode vender. Ou que você pode até copiar, replicar, né, compartilhar, mas desde que seja um conteúdo igual, sem alteração nenhuma, e tenha que dizer que fui eu que fiz. Tudo isso aí, esse mix de direitos, você pode fazer ao publicar o seu conteúdo, que é ao contrário do copyright, que você não tem nenhum direito reservado e você tem que pedir autorização ou ao autor ou a quem detém o direito para poder fazer alguma coisa com aquele conteúdo. Você que está aqui acompanhando a Rádio Universitária, eu sou Samuel Nascimento, do Sintonia Jurídica, e converso com Lucas Aguiar sobre a cultura do software livre, sobre
o movimento do Clube de Hackers de Teresina, né, o Teresina Hacker Club, e ele está nos trazendo muita informação sobre as tendências dos direitos autorais hoje em dia. Eu agradeço, Lucas, a sua presença aqui no Sintonia Jurídica. O nosso microfone está sempre aberto a pessoas como você que estão à frente de movimentos que desafiam o direito como ele é, né, e trazem, iluminam. Vamos sempre reconhecer que vocês iluminam a mente de quem estuda o direito para tentar superar os problemas que estão aí postos pela sociedade. Muito obrigado pela sua presença aqui, Lucas. Eu que agradeço. E convido a todos a comparecerem ao Hackspace. Ok, você pode dizer como as pessoas podem saber mais sobre a associação e sobre o clube? A gente tem fanpage no Facebook, que é o Teresina Hacker Club. Pode pesquisar que você vai encontrar lá. Temos o site também, que é teresinahc.org. Lá tem um mapa de como pode encontrar a gente. Tem algumas poucas descrições dos nossos projetos e mais informações relacionadas ao clube e aos integrantes. E eu convido a todos a participarem lá. Podem ver lá o local, tem lá a agenda dos eventos que a gente faz regulares. E pode aparecer que são todos bem-vindos. Ótimo, muito obrigado, Lucas. Sintonia Jurídica.